aí para auditar carnes, leites e laticínios que utilizam estratégias de redução das emissões de metano durante o processo produtivo nas fazendas, foi lançado no Brasil o selo Go Planet, facilitado por uma empresa especializada em protocolos de certificação para a pecuária. O selo deve contribuir para uma redução significativa e imediata da pegada ambiental. A gente vai falar ao vivo agora com a líder de novos negócios em sustentabilidade, Fernanda Marcantonatos, que está aqui com a gente no estúdio. Fernanda, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada por receber a gente aqui também. E também com a gente online está a diretora de sustentabilidade da Fair Food, a Bruna Silper, conectada aqui com a gente. Bruna, bom dia, bem-vinda. Olá, pessoal, bom dia, prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Vou começar falando do projeto aqui com a Fernanda, que está conosco aqui no estúdio presencial. Como que vocês conseguiram fazer toda essa auditoria e, de fato, estabelecer de que é possível a gente ter no processo produtivo da carne, da pecuária como um todo, a questão de redução, né, das emissões, dado toda a questão do metano, devido ao processo de digestibilidade que a gente sabe que acontece com o animal, e aí promover isso, né, para uma pecuária muito mais sustentável, com esse pilar que, de fato, é tão visto e tem os olhares, os holofotes do Brasil. Perfeito. Bom, o selo Go Planet nasceu, acho que de um esforço em conjunto de vários elos da cadeia de valor da pecuária. Então, eu represento como empresa a DCM Firmenich, então uma empresa que atua na linha de aditivos nutricionais, né, na linha de melhoria de nutrição. A Bruna, que está com a gente, representa a Fair Food, que é uma empresa focada em certificações, então ela pode dar todos os detalhes sobre o processo, protocolos técnicos. E a gente também tem como porta-vozes o pessoal da Cara Preta, né, o Vitoriano, o Dornas, e da No Carbon, que é uma empresa de lácteos. Então, a gente se juntou justamente para entender como que a gente consegue reconhecer os produtores que adotam essas práticas de sustentabilidade dentro das fazendas. E hoje, o protocolo do selo Go Planet, ele preconiza o uso de aditivos alimentares que têm como objetivo a redução das emissões de metano entérico. Então, todo o protocolo gira em torno de garantir que a gente tenha uma administração correta, na dosagem correta desses aditivos alimentares, que normalmente tem uma redução quase que instantânea, né? A gente fala de 30 minutos ali para o aditivo tomar ação dentro do organismo do animal, exatamente. E aí a gente consegue acompanhar por meio do processo, né, que o pessoal da Fair Food desenvolveu, garantir que também tudo isso a gente está garantindo a rastreabilidade até chegar no produto final. Então, e com esse aditivo, né, que vocês colocam, quanto que vocês conseguiram medir de redução, por exemplo, né, de metano? Dentro do protocolo, na verdade, hoje o primeiro aditivo que está habilitado dentro do protocolo é o Bovaer, que é um aditivo que veio da DCM Firmenich. Então, esse aditivo especificamente, a gente tem mais de 60 estudos globalmente que comprovam reduções na faixa de 30% para gado de leite do metano entérico e 45% para gado de corte. Então, a gente está falando aqui de uma redução bem significativa quando a gente pensa, né, no metano como um todo, sendo um gás que vai dar na faixa dos 65% da pegada ambiental da atividade pecuária como um todo. Olhando para o metano entérico, isso gira na faixa de 50%. Entendo. E aí, trazendo aqui a Bruna, né, para a nossa conversa. Bruna, como é que foi esse processo, digamos, de certificação que, de fato, denota e traz a chancela, né, da qualidade, auditoria e tudo mais? Como é que vocês estabeleceram? Nos conte desde o início do processo até agora. Claro, com certeza. Vamos lá. Então, todo esse processo de certificação, né, esse processo do Go Planet, foi, como a Fernanda comentou, um esforço conjunto aí de diferentes players, diferentes stakeholders aí da pecuária no Brasil, para que a gente chegasse nesse protocolo e que ele fosse um protocolo independente, né, que ele garantisse finalmente para o consumidor uma transparência de que aquele aditivo ele estava sendo bem utilizado nas fazendas e que aquele leite ou aquela carne das fazendas onde ocorre a suplementação com o aditivo redutor da emissão de metano, que aquele produto é o produto que está no final ali na gôndola, no supermercado, com o selo Go Planet. Então, todo esse processo de certificação, ele possui um checklist que é auditado tanto nas fazendas quanto nas indústrias por uma empresa certificadora de terceira parte.
Então, nós da Fairfood, nós participamos junto com esse grupo que a Fernanda bem descreveu, na criação desse protocolo, em definir tudo que a gente precisa medir e avaliar e verificar nas fazendas para garantir que o aditivo ele está sendo bem utilizado e que os animais eles têm toda a capacidade de consumir aquela dieta que está sendo fornecida, né? Porque não adianta a gente colocar o aditivo na dieta sem ter toda uma situação na fazenda que garanta o consumo uniforme daquela dieta por todos os animais. Então, o processo de certificação na fazenda, ele passa muito por esses pontos focados principalmente na nutrição dos animais, e depois a gente tem todo um processo na indústria, seja aí na indústria do frigorífico ou nos laticínios, principalmente a questão da rastreabilidade, que aquele leite ou que aqueles animais que chegaram, que eles são ali o que vai seguir todo o processo até o produto final. Então, a gente trabalhou aí muito nessa questão da auditoria, né? Tanto dentro das fazendas quanto da indústria, porque ambas elas têm que ser certificadas, né? Tanto o fornecedor quanto a indústria beneficiadora têm que ser certificadas para poder chegar no final aí com esse selo do GoPlanet nos produtos. Muito bom. A gente sabe que são várias fazendas com as suas especificidades, características aí em regiões brasileiras. Quantas fazendas já estão presentes, já estão certificadas, sendo elas mais voltadas para a pecuária de corte, quanto para a de leite também, Bruna? Então, hoje nós temos, o selo foi lançado essa semana, né? Então está super recente. A gente tem 2 parceiros aí, uma fazenda produtora de leite e um confinamento de bovinos, que foram os pioneiros aí, isso porque a redução da emissão de metano, práticas de sustentabilidade, elas estão muito em sincronia com o que são os princípios, a missão dessas 2 empresas, que são nossos parceiros, né, que é a No Carbon e a Cara Preta. Então, esses foram os 2 projetos pioneiros certificados. E nós estamos aí em negociação, né, tanto na questão aí de certificação de novas fazendas, quanto de novas indústrias também, para trazer mais marcas para o mercado que tenham esse selo que garante para o consumidor aí essa redução da emissão de metano na fonte lá na fazenda. Com certeza. Eu estava até lendo uma pesquisa que foi enviada realmente mostrando dessa questão de transparência e quanto o consumidor hoje, não só do Brasil, do mundo, ele está atento à questão da sustentabilidade e rastreabilidade. É uma preocupação, assim, em grande parte, 90% hoje, e principalmente mais ainda dessas novas gerações. Isso acabou acendendo também um alerta, né, para vocês, no intuito de otimizar e acelerar esse processo, Fernanda? Com certeza. A gente sente, até tem uma pesquisa da APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, que fala que 50% dos consumidores efetivamente buscam informações sobre a sustentabilidade dos processos, dos produtos que eles estão adquirindo. Então, quando a gente desenhou esse protocolo ali, na verdade, né, o pessoal da Fairfood que desenhou toda a parte técnica, né? Mas quando a gente idealizou essa iniciativa, foi muito com esse objetivo de levar transparência para o consumidor. Não só, lógico, tem um ponto muito importante de reconhecer o produtor que está adotando as boas práticas dentro da fazenda, mas também de trazer essa transparência para o consumidor por meio de um selo idôneo, com uma certificação de terceira parte, que a gente consiga se comunicar muito bem também com esse consumidor. Então, toda a linha de comunicação que a gente desenvolveu é muito clara, é muito transparente, para que o consumidor entenda do que a gente está falando. E aí vocês também desenharam ou já imaginaram, assim, quantas fazendas, né, podem fazer parte desse processo até o fim do ano? Vocês desenharam assim uma estimativa e também para os próximos anos, porque é a grande discussão mundial, global, e que inclusive a gente tem esse ano, né, já novembro, dezembro também, mais uma COP que nesse ano será nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai, e que leva e carrega grandes líderes mundiais no intuito realmente de conseguir com que cada país, cada nação, então, cumpra a sua meta, né? O acordo que foi estabelecido, que começou lá atrás com o Acordo de Paris, e aí seguimos hoje num patamar bastante evolutivo que as próprias empresas, companhias, indústrias no geral, elas já colocaram metas também próprias, né? Para se antecipar. Então, isso é fundamental hoje, né? Então, quais são essas, digamos, previsibilidades que vocês colocaram para fazendas, para número, né? Para a gente entender o quanto que vai chegar longe esse projeto. Acho que tem alguns pontos importantes até da sua fala, né? A gente teve realmente a assinatura do o Pacto Global em cima do metano na COP26. O Brasil é signatário, então a gente se comprometeu como país
para uma redução de 30% das emissões de metano até o ano de 2030. E algumas entidades privadas, algumas empresas também assinaram esse mesmo compromisso. Então, olhando para esse cenário, a gente vê, sim, uma entrada de novas fazendas sendo certificadas, de novas indústrias que têm essas metas globalmente estabelecidas. Então, a gente, não vou te acertar uma estimativa, a gente espera que entrem muitas pessoas pelas conversas que a gente vem tendo, né? Pelo menos uma faixa de uns 3 a 5 novos fornecedores por ano, né? A gente espera realmente trazer para dentro desse projeto. Lógico que quanto mais, melhor, né? Então, a gente é totalmente agnóstico, né? Para trazer novas fazendas, trazer, inclusive, novas soluções redutoras de gases de efeito estufa. Então, acho que a ideia é, efetivamente, a gente gerar esse movimento positivo por meio do selo. Então, trazendo novas soluções, trazendo novas fazendas, novas indústrias e trazer cada vez mais opção também para o consumidor final, que passa a ter essa possibilidade de escolha nas gôndolas. Sim, e o selo acaba facilitando diversos processos, né? Como maior entrada em mercados mais exigentes, como é o europeu, por exemplo, e tantos outros que a gente conhece que exige. Então, é uma maneira, assim, de fomentar também ainda mais nossas exportações para mercados que são mais exigentes e com toda essa discussão também de Green Deal, né, que existe. Sim, com certeza. A gente vem tendo algumas discussões também do escopo geográfico desse selo, né? A princípio, a gente lança ele para o Brasil, pensando em atender essa necessidade do mercado brasileiro, dessa nova geração que vem com uma consciência de sustentabilidade muito forte, né? Do consumidor exigente e consciente que busca essas soluções. Mas a gente vê que é um primeiro passo muito importante. Então, desde o início, desde que a gente idealizou o selo, a ideia é de ser algo evolutivo. Então, a gente está agora propondo os aditivos alimentares, né, a redução do metano, como uma ação rápida. Então, é uma ação que tem pouco impacto no dia a dia da fazenda, mas que exige, lógico, um investimento, exige um ajuste de comunicação também das marcas, mas que a gente vai evoluindo junto com o produtor, junto com a consciência ambiental que a gente vem trazendo, e que isso chegue efetivamente em novos mercados. A gente vê muito forte lá fora a questão de eco-label, que a gente fala, né? Então... e os selos, as certificações que realmente chancelam ali um trabalho. Isso. Agora, Bruna, quanto tempo, em média, demora essa certificação, essa obtenção do selo, né? De, assim, até a entrada, por exemplo, de uma propriedade, até a verificação total final, né? Eu sei que cada fazenda tem um estilo, uma maneira de produzir, mas existe uma média, assim, que vocês colocam? Esses números, sim. Uma primeira etapa é realmente o início do uso do aditivo, da suplementação, né, que para os confinamentos aí o animal ele tem que passar esse período do confinamento em suplementação, então exige um planejamento desse confinamento, né, de realizar o início da suplementação na entrada desses animais em confinamento, para que quando esse lote sair para o abate, né, esse lote possa ser certificado. E nas fazendas de leite, algo similar. O protocolo prevê aí pelo menos 30 dias de uso do aditivo antes do momento em que a auditoria possa ocorrer. Então, entre toda a etapa, né, de iniciar a suplementação dos animais, adaptar todo o manejo da fazenda para que isso esteja sendo feito de forma correta, de forma precisa, e toda a contratação do programa de certificação, a gente passa todas as orientações para a fazenda também de como vai ser o processo de auditoria, né, quais são as etapas que ela deve cumprir. Então, isso aí tudo, entre o início do contato com a contratação mesmo, né, do processo de certificação, a auditoria e a avaliação desses resultados e a emissão de um certificado, isso iria aí entre 60 e 90 dias. E, claro, adicionados a isso o período prévio em que a suplementação ela tem que estar ocorrendo para que a gente possa aí realmente ter o benefício sobre toda a etapa de criação desses animais. Excelente, bastante rápido, né, Celery? Achei bem interessante, né? Não é algo que, assim, pelo benefício que você tem, obviamente tem todo um protocolo ali por trás, mas o benefício que traz ali para as propriedades é bastante interessante, digamos assim, esse custo-benefício para a garantia de um selo, né? Então, a ideia é realmente trazer isso para as fazendas brasileiras, mas quem sabe disseminar isso lá no futuro para diversos outros países também. Principalmente dentro da América Latina. Acho que isso é uma coisa que a gente já vem prevendo, de realmente espalhar um pouco mais dessa conscientização, né, no mercado consumidor, que a gente vê que está crescendo muito similar ao mercado brasileiro.
Então, a gente tem ambições, assim, de realmente conquistar o planeta com o selo Go Planet. Com certeza. Obrigada, viu, Bruna, por estar aqui com a gente conectada. Agradeço você também, Fernanda, por vir aqui ao estúdio com a gente para falar desse projeto de sustentabilidade, né? Sempre em pauta aqui em nosso programa também, esses exemplos sustentáveis que vêm por meio de empresas, indústrias, companhias, associações, entidades, produtores rurais, e é isso que a gente gosta de disseminar também, a produção rural sustentável aqui em nosso país e de pecuária também.